durante a live ali, quem quiser vir aqui para a transmissão também participar do debate, vai poder, tá? Acho o assunto super importante e só para pontuar, para começar aqui de uma forma que dê uma visão contextuada, né, sobre o assunto. Hoje mesmo a gente colocou um material no grupo, alguns materiais importantes, né? Um deles do número de fotos publicadas por ano. Há 10 anos, o número era já um número impressionante de imagens geradas no mundo, com smartphone, nas redes sociais. Ali em 2016, 2017, 1 trilhão de imagens. Pula para 2025, o dado que saiu hoje, 60 mil fotos são publicadas por segundo, 60 mil imagens. A gente está falando de 2 trilhões de fotos previstas para 2025. É muita foto, é uma coisa interminável. E no meio de tudo isso, o nosso trabalho e o mercado da fotografia profissional. Então, acho que é um assunto super relevante. E aí, a minha pergunta, eu abro aqui, aí não sei se alguém quer colocar sobre isso, por que a gente está trazendo esse debate? Porque nas últimas semanas, para não falar em meses, muitos colegas de diferentes áreas, diferentes setores e nichos e diferentes níveis de experiência comentando da queda de procura, de uma... nunca, não que a fotografia fosse fácil antes, mas que o quadro ficou mais agudo agora. Claro que pode ser que alguns aqui tenham uma visão distinta, mas daí a ideia de fazer esse debate e trazer aqui com a opinião de vocês. Então, a minha pergunta é se vocês concordam, se vocês acham que, primeiro, o negócio da fotografia é viável, e o que aconteceu agora em 2025, se é uma conjunção de fatores, como é que vocês veem isso? Alguém gostaria de começar colocando a opinião, por favor. Eu posso falar um pouquinho. Vamos lá, Dani. Obrigado. Dani Justus, direto do Rio de Janeiro, tem um dos melhores estúdios de retratos e uma grande experiência na fotografia. Qual a sua visão, Dani? Por favor. Léo, eu acho que é uma conjunção de fatores, né? Acho que a gente está num momento econômico muito difícil, assim. Acho que isso, né? E a fotografia é um luxo, as coisas estão todas muito caras, as pessoas estão sem dinheiro. Acho que isso é uma situação geral, né? Outro dia eu até estava fotografando uma médica e ela estava falando, cara, as pessoas não estão mais indo no pediatra como iam, sabe? Assim, empurra a consulta para frente, só vai realmente quando tu está doente, porque as pessoas estão sem dinheiro mesmo. Acho que isso é uma questão, né? E eu acho que sim, o que eu acho que está acontecendo com o nosso trabalho é uma perda de valor muito grande. Eu acho que o que acontece quando você tem uma multiplicação, como você está falando, de imagens e uma facilidade de produção, que ela vem de todas as formas, né? Seja pelo celular, seja pela IA, o trabalho ele vai perdendo um pouco o valor, né? Então, acho que coisas que ainda, situações como eventos, situações de família, que a pessoa precisa ter um terceiro ali fazendo, isso ainda não, talvez não seja tão impactado. Mas na minha área, por exemplo, retrato, acho que tem uma outra questão que é a própria, assim, a queda de resultado que as pessoas têm com coisas no Instagram, assim, é um bombardeio de tudo, né? Então, acho que está todo mundo muito num momento que... O que a gente faz com tudo isso, né? Como é que a gente segue nesse caminho que está muito indefinido, acho que para as pessoas, e eu acho que tem essa falta de grana também. Eu não sei se as pessoas já estão usando IA para gerar imagem, sabe? O nosso cliente. Assim, o cara do headshot, acho que sim. Algumas pessoas estão tentando, mas não é fácil fazer uma coisa boa, direita, custa caro. Você tem que usar um software bom, você tem que pagar, você tem que saber mexer, você tem que saber. Não é fácil fazer uma coisa boa mesmo. Mas acho que sim, já tem gente fazendo. Agora, eu acho que é uma conjunção de caminhos, né? De coisas acontecendo. De forma prática, você, diante desse quadro, que ações que você tomou, Dani? Você
Pô, Entrou com eu ações comecei, promocionais? eu comecei a usar, né? Eu estou mudando os meus processos assim no estúdio, usando IA, né? O que faz mudar tudo, inclusive valor, né? Isso para mim hoje que é uma grande questão, assim, porque eu trabalho muito com a venda de foto adicional e sempre tive um discurso que o valor daquela imagem era alto, até porque o tempo de tratamento que a gente tem lá é grande, era grande, né? E isso mudou muito. Então, hoje, para mim, não faz mais muita diferença editar 5 ou 100 fotos, né? Então, como é que eu tiro proveito disso? Assim, a minha semana ficou muito em torno disso, né? Será que eu vou oferecer um pacote para a pessoa que já pagou um tanto para estar aqui, agora para ter todas as fotos? Realmente, né? Eu já estou com aquilo ali, não adianta eu ficar fingindo que aquele negócio depois toma um tempo, que não toma mais, entendeu? Isso vai ser claro para todo mundo em breve. Então, como que a gente rearruma isso tudo e como o mercado vai se reorganizar, né? Essa coisa mesmo dos ensaios temáticos, que isso vai, como é que isso vai ser, vai acontecer? Então, acho que tem muita coisa para a gente entender, né? O que que vem por aí, o que que as pessoas vão querer. E entender esse quadro. O Neto levantou Neto, você trabalha com uma visão de publicitário, da fotografia de publicidade em diferentes frentes. Como é que você está vendo esse quadro? Qual que é a sua opinião aí Vamos lá, do momento? boa noite a todos. Né, Claro. o meu mercado é bem diferente desse. Né, eu tenho talvez uma visão de publicitário, mas já não trabalho com publicidade no dia a dia faz algum tempo, né? Então eu acabo o meu mercado é a fotografia de moda comercial, né? Eu digo que não fazer moda é bem diferente do que eu faço, então a gente faz uma moda comercial, ou seja, catálogos para representantes, essa grande coisa. Nos últimos 2 meses, Léo, nós tivemos o mercado, não sou eu, né? O mercado ele teve uma queda bastante rápida, né? Bastante rápida e abrupta, assim, de produção. É uma questão de coleções, então a gente trabalha com épocas de coleções, né? Nós temos nossa safra e nossa entre-safra, e só que essa entre-safra agora está durando mais do que era comum, a quantidade de materiais está diminuindo muito, e a velocidade que está se exigindo é muito mais rápido do que a inteligência artificial está dando conta. Então as pessoas acham que as ferramentas estão mais rápidas do que elas realmente estão. E com isso a qualidade não fica como nós esperávamos. Boa noite. Onde eu vejo assim, muita gente falando o que faz e depois não consegue dar conta daquilo que promete, e isso gera uma frustração de mercado, né? Então eu tenho sentido um momento bem tenso, assim, Léo, né? Um momento bem tenso geral. Eu converso diariamente com maquiadora, produção de moda, modelos, todos eles sentiram uma queda grande agora no mês de maio e junho. Né? Isso que a gente trabalha com empresas de grande porte, Malve, Marisol e por aí vai indo, né? Então tá tendo uma segurada, assim, tá tendo uma segurada nesse momento. E o que que você fez assim, do que você tem buscado para atuar nessa frente e tentar de alguma forma melhorar, enfim, reverter Léo, o quadro? o que acontece? Há 1 ano e pouco atrás, eu ofereci algumas coisas de inteligência artificial, né? Mas eles morriam de medo. Hoje todos querem. Todos querem saber se tu trabalha com inteligência artificial. Não tem ninguém que não trabalhe com inteligência artificial hoje, né? Seja no tratamento, na minha área, né? Mas o que tu faz? Então, assim, o meu foco hoje está sendo colocado. Sim, trabalhamos com inteligência artificial, mas com uma curadoria humana. Né? Esse é o que eu estou usando bastante agora, né? Então, assim, a bagagem e a curadoria humana. A inteligência artificial é ferramenta. Isso que a gente está tentando vender, e vamos vendo o que vai acontecer, né? O nosso mercado a gente nunca sabe, né, Léo? Às vezes é muito rápido uma resposta, a pessoa quer uma novidade, mas tem medo da novidade, outros momentos quer novidade e vai atrás daquilo. Então, acho que é um entendimento ainda de mercado, sabe?
Tanto o mercado tentando entender o que está acontecendo, como nós tentando entender o que está acontecendo, como o mercado vai reagir. Esses dias no grupo eu botei até uma foto de roupa lá, que é a nova pegada agora, é um estilo que tu não consegue, quer dizer, não consegue fazer com luz, mas leva um dia para fazer uma foto de roupa, enquanto a inteligência artificial te resolve em 2 segundos, desde que tu tenhas uma boa matriz, né? Só que ainda não consegui uma resolução legal, assim, para isso. Então, mas esse é Então, essa parte é a mesma coisa que a Dani estava falando, de não chegar no mesmo resultado ainda. A parte tecnológica, por mais que se fale em IA, ela não chegou ainda em muitas frentes, né? Você não consegue resolver várias questões, né? E principalmente assim, o meu mercado, Léo, ele tem o detalhe da costura, ele tem o detalhe do botão. Então, essas coisas, as pessoas ainda não entendem que ele não chega nisso. Mesmo que tu alimentes, mesmo que tu coloque o botão é esse, ele vai mudar o botão. Ele não vai escrever lá Malve, ele vai escrever Mali, né? Então, acho que... Há muita diferença. Então, assim, o meu tempo de pós-tratamento usando inteligência artificial nesse sentido ainda é muito grande. Ainda. Né? Mas o principal é tentar mostrar que é uma ferramenta. É uma ferramenta que tem um ser humano por trás. Se não tiver o ser humano por trás, não tem alma, não tem... É o que todo mundo está falando, na verdade, né? Eu não sou o único. Eu vou puxando o que a inteligência artificial vai puxando também, né? O bacana é que você foi pioneiro, né? Você logo de cara colocando os prompts e começando a oferecer isso para os clientes. Mas eu fui meio pioneiro, mas mais nas experimentações, né? Fui lá mas meus lados de misturar mobigrafia com inteligência artificial, então foi o meu caminho ali. Que era para brincar, né? A gente começa brincando para depois entender como a ferramenta funciona, né? Nas brincadeiras, acho que é isso. Mas é um aprendizado caro também, né? De tempo e de grana, assim, porque você tem que pagar para testar e você testa, cada coisa que você testa te come crédito, é tempo e dinheiro, assim. Não é para todo mundo, assim. Concordo. Concordo. E tem que dar um resultado rápido, né? Assim, também é isso. A gente quer testar, quer que funcione e que tenha o resultado rápido. O Beto está perguntando aqui se você acha que com todas as mudanças do mercado... peraí, deixa eu abrir aqui de novo Eu fui ler isso mesmo. Deixa eu abrir ainda existem oportunidades para fotógrafos reposicionários se destacarem em 2025. Quem sou eu? O Léo é muito mais para responder isso do que eu. Não, mas é legal a opinião de vocês, né, também. Mas eu não tenho dúvidas que tem. Eu não tenho dúvidas que nicho sempre vai ter. Para qualquer coisa. A única coisa é que os nichos aumentam e diminuem, né? Então, cabe, eu acho, a gente procurar o que o Beto faz, né? O que ele gosta de fazer, aonde ele se destaca, né? E em cima disso ir se especializando, né? Eu estou fazendo um trabalho bem legal com o Rodrigo agora, vamos ver, semana que vem deve sair, né? Estou fazendo um trabalho juntando os modelos com os fundos totalmente aplicados com inteligência artificial. Semana que vem eu boto ali. Eu acho que é um nicho que o meu mercado permite. Que eu não consigo reconstruir a roupa em modelo perfeitamente com inteligência artificial. Mas eu consigo inserir isso ali num mundo completamente diferente do que eu conseguia antes pelo custo. Né? Então, esse é um mercado que eu estou tentando buscar também, Léo. Né? Então, eu acho que esse é um caminho, Léo, de a gente ver o que o nosso mercado permite. Então, que não é nada diferente do que a gente fazia quando botava painel atrás, né? Só que custava caro fazer plotagem, escolher a foto, acertar a luz. Não é muito diferente. O que muda é a ferramenta. Ariane, aqui falando. Eu estou gostando muito do debate e tudo mais. Neto, eu gostaria de saber se você tem algum tipo de curso. Obrigado pela pergunta. Qualquer um. Eu achei o conteúdo aqui bem interessante. Eu acabei de sair de uma reunião de um curso que eu estou montando, mas deve dar uns 2 meses para sair. Bacana. Simpático. Muito obrigada. Desculpa. Eu que agradeço. Léo, a Mariana tem uma pergunta. Desculpa, eu já me passei aqui. A parte ela falando se a fotografia, o olhar humano, né? Essa parte que muita gente perguntando em relação a isso, e até fotógrafos que duvidam, né,
que estão se colocando, se questionando em relação a isso. Tua leitura que travou, Léo. Mas eu leio aqui. Vocês acham que a fotografia, o olhar humano do fotógrafo, vai ser substituído pela inteligência artificial? Ou acredito que sempre vai ter espaço para a criatividade e sensibilidade de quem está atrás da câmera? Então, eu acho que tem. Como é que vocês veem isso, essa parte? Vocês veem que vai substituir ou é algo que é muito fora da real? Olá, eu acho que vai muito de visão, né? Tipo assim, uma visão minha para outra, entendeu? Eu posso olhar de um jeito, o Neto é de outro, entendeu? E você de outro. Eu acho que é muito sobre a visão, entendeu? Mas eu acho que pode ser que sim, né? Não dá para saber, a gente não mesmo pode acho que cravar, não né? substitui. Eu acho que não substitui, não. Pela inteligência artificial. A visão humana pela inteligência artificial, a visão deles, eu acho que não muda e tal. Vou dar minha resposta aqui também, já que eu me meti bastante, cara. Eu vou dar minha resposta também. Eu acho que sempre que tem uma nova ferramenta tem esse debate. Bom, eu vou dar minha resposta aqui sobre a inteligência artificial. Bom, eu acho que substitui sim em várias áreas. Ela não está vindo para competir, está vindo para otimizar, melhorar. Quem entende isso se adapta. Quem não entende é meio substituído, né? Não é sobre querer ou não, é sobre aceitar mesmo. A IA substitui, com certeza. São várias funções repetitivas, técnicas, até criativa. Ela já supera a capacidade humana em velocidade, volume, precisão. O mercado não espera quem tem medo de máquina. Eu acredito que sim, substitui. Mas nunca vai fazer uma coisa que o ser humano faz. Ela pode ter erros, o ser humano não tem erros na hora de fazer. Concordo com você, Beto. Boa noite, eu sou a Mariana que fez a Eu acho pergunta. que sim. Eu acho que deve sim cometer, tipo assim, que vai ser substituída pelo fato de que do mesmo jeito que uma inteligência artificial poderia cometer erros, pessoas também, através de uma fotografia. Mas se você olhar Interessante, várias fotos de várias IA, visões é aí bem sobre o assunto. diferente. Dentro do debate, a gente vai fazer um novo debate daqui umas 2 semanas sobre inteligência artificial, especificamente. Obviamente, a inteligência artificial entra aqui porque é um assunto que impacta o mercado e já está impactando de alguma forma, ou gerando, né, uma ansiedade. Mas o tema aqui é a parte da viabilidade do negócio. Para concluir, quem que estava concluindo o pensamento? Neto, você estava concluindo, né, sobre... É que eu acho, para concluir sobre a inteligência artificial e voltando para o assunto de mercado, né? Eu acho que ela vai tomar uma boa parte, como eu acho que a Dani falou antes. O que antes eu precisava de 10 funcionários lá fazendo durante uma semana, hoje a gente acaba fazendo em 1 hora com tudo, né? Então, esse mercado todo, esse mercado do trabalho, do processo, ele vai ser substituído super rápido. Então, quem continuar... O Léo fala isso desde que começou tudo, né? Quem faz as coisas automáticas, a inteligência artificial vai sumir. Então, agora, quem tem ali um olhar, né? Isso sim, eu acho que é o olhar e principalmente o contato, né? O cliente gosta de contato, né, Léo? O cliente gosta de pessoas, aquela história, ser humano compra de ser humano. Então, se a gente... Eu senti que eu perdi muito quando começou só reunião online, porque o tempo do café era o tempo onde a gente ganhava o cliente, entre uma foto e outra, né? É o momento que o cliente te conhece, é o momento que tem essa troca. Então, eu acho que dentro de ter mercado, precisa ter esse ser humano interagindo com o ser humano, sabe? É muito fácil trocar um fundo, não sei o quê, mas tu ter um tempo para conversar com o teu cliente, isso vai fazer uma diferença muito grande. Eu acho que isso é um diferencial. Eu fui falando 12 coisas aqui, Léo, agora tu...
Não, perfeito. Não, acho bacana você colocar essa posição. E aí, o bacana aqui do Meet é que ele dá primeiro quem levantou a mão. Então, a Dani levantou na sequência, daí tem a doutora Dália, Mariana Alves e a Regina. Dani, por favor, então, primeiro você, colocando sua opinião e em relação à viabilidade mesmo, como é que você está vendo aí os próximos, se dá para ter algum tipo de panorama do que vem por aí, né? Léo, eu acho impossível, assim, até porque eu acho que é uma coisa que não diz respeito só a gente, né? A gente viveu essa, assim, uma transformação, quem viveu do analógico para o digital, que eu acho que tem uma mudança técnica, né? Quando você democratiza e facilita, né? Muito mais fácil você fotografar um casamento com uma câmera digital que com uma câmera analógica. Isso não tem como, você vê, você, assim, né? Você permitiu que um monte de gente entrasse no mercado. Acho que a gente vai viver agora uma outra transformação, está vivendo, dos processos, mas não é só a gente, são todos os. Vai ter muita gente desempregada, vai ter muita gente sem dinheiro, vai ter muitas coisas que não vão ser mais compradas, consumidas, serviços. Então, assim, uma coisa muito difícil da gente prever o que vem por aí. Não tem como. Então, assim, o que a gente tem que fazer é isso, é pensar caminhos, como que a gente faz com esse tempo livre que a gente ganhou, que a gente não tem mais que ficar lá fazendo talvez um processamento de imagem. O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai criar? O que a gente pode... Mas é uma batalha mesmo, né? Não... Complicado, assim, eu acho que avaliar para tudo, né? Assim, o que vem por aí? Muito difícil. Muito bom, ótimo, bacana a tua visão, e é isso mesmo, a gente não consegue cravar nada, na verdade, do que vem por aí, e do jeito que está acelerado, né, de transformações e impactos que vão além, a gente conversou disso pessoalmente, né, Dani? Sim. Parte econômica, mercado, mudou a tecnologia, o mercado está mudando também, né, então o comportamento do consumidor muda, aí tem uma soma de fatores, mercado, comportamento, tecnologia e economia, então um pouco de tudo isso junto traz um desafio, e para a fotografia que é luxo, né? Se for considerar, não tem muito como fugir, né, disso. Não. A doutora Dália levantou a mão, na sequência, doutora, por favor. Olá, gente. Boa noite. Continuando aqui sobre a inteligência artificial, da IA, ela não precisa substituir tudo que o humano faz, mas ela só precisa substituir o suficiente para mudar o mercado. Isso já está acontecendo. Várias empresas já trocam equipes inteiras por sistemas automatizados. Não é questão de opinião, é realidade. E nem é sobre o sentimento, sobre função. Um caixa do mercado foi trocado por autoatendimento, atendimento com WhatsApp, já é o robô. Tradução, a IA faz em segundos. Design também, IA gera em clique. Redator, a IA escreve muito mais rápido. Com correção automática, ainda sugere título. Isso não é previsão, é o que já vai acontecer. O que as pessoas não querem aceitar é que o humano insubstituível só continua existindo onde a IA ainda não chegou. Mas ela está chegando, e rápido. Encegar nessa ideia de que a IA nunca vai fazer o que o humano faz é que vai ser pego de surpresa. A verdade a IA não vai substituir todos os humanos, mas vai substituir humões. E quem não aprender a trabalhar com ela vai acabar ficando para trás. Não substituindo só tarefas. Ela está mudando o comportamento, como disse, a tecnologia e a economia também. As empresas já estão repensando cargos inteiros, profissões que exigiam um diploma hoje estão sendo automatizados. A tecnologia está evoluindo num ritmo que nunca foi visto antes. E o mercado está se ajustando com base nisso. O comportamento do consumidor mudou, a forma como as pessoas aprendem, compram, trabalham, tudo está sendo mediado por inteligência artificial. A economia acompanha, quem investe em automação lucra, mas quem fica preso a métodos antigos perde espaço. Então não é sobre substituir o humano, é sobre criar um novo tipo de mercado, onde o humano que soube usar IA vai valer a pena, mais do que o que insiste em ignorar. Bacana, obrigado, viu, doutora? Tá ótimo. Do próximo debate a gente vai fazer, só vai participar quem tiver com a câmera aberta. Então, no próximo debate eu já vou instituir aqui uma organizado. Então, a gente vai fazer isso. Quem tiver com a câmera aberta pode
participar falando, coisa e tal, porque senão fica esquisito, né? A gente não... Acho que é legal mostrar o rostinho também. O Neto levantou a mão mais uma vez. Neto, você quer comentar? Eu só quero comentar ali o que o Beto Avelar botou, que talvez os custos de uma IA pode ser superior a 10 funcionários. Não é, né? Não é, por mais que a gente coloque o custo de ter funcionários é altíssimo, né? Então, e a outra questão é que para esses trabalhos repetitivos de recorte, modelagem, essas coisas que a IA ela acerta muito mais do que o ser humano, né? A recortar um cabelo, recortar as coisas todas e fazer a inteligência artificial acerta muito mais que o ser humano. E a gente voltando isso para o mercado de trabalho, então com certeza tirou um monte de gente que fazia isso, né? Mas como a gente sempre falou, fez trabalho repetitivo, vai ser substituído, né? Era só para responder ali. Muito bom, bacana. Roberta, eu chamei você aqui porque você tem uma larga experiência no mercado e é interessante você colocar a sua opinião, né, sobre como é que você vê tudo como é que está o momento, como é que você está vendo tudo isso, né? Boa noite, todo mundo. Então, ao meu ver, eu senti isso tudo que o pessoal falou. Eu trabalho tanto com eventos quanto com retrato. Aqui, uma cidade pequena, a gente faz meio que tudo. Então, assim, a gente teve uma queda nos eventos de casamentos aí grandes para casamentos super intimistas. A gente está com visita aqui, então, criançada. Ensaios de marca estão ainda pagando as contas, porque aqui entrou agora, mas assim, gestante e tudo mais. Então, eu acho que sim, continua sendo viável, só que nem eu falei na última live, eu tenho quase 30 anos aí de estrada e meio que eu revivo o que aconteceu quando entrou o digital, né? O digital foi aquela incerteza para todo mundo e a gente, de novo, a gente está precisando falar sobre gestão. A salvação da fotografia vai estar na gestão, eu acho, porque vão acontecer coisas. Se falou ali do custo de 10 funcionários, as IAs realmente não custam a mesma coisa que um funcionário. E que nem a Dani falou, coisas que em casamento eu precisava de uma semana para entregar, agora eu entrego em horas. Então, o mercado está sendo remexido, está sendo revolto. Essa meninada que entende de prompt, entende dessas coisas, eles estão muito mais acelerados que a gente. A minha colaboradora mesmo, ela faz freela para eventos que cobram 400, pagam R$400, e daí eu fico me perguntando, eu iria por R$400 com toda a minha bagagem? Não, mas a gente vai precisar começar a trabalhar na gestão de marketing, mostrar valor, né? Coisa que eu pelo menos, né? O valor, eu tenho muita dificuldade em mostrar o meu valor, não só preço, então a gente tem que começar a vender valor, não vender preço, para justamente a gente se diferenciar. Agora, como a gente vai fazer isso? De novo, eu volto lá, sei lá, 20 anos atrás, do negativo para o digital. Então, vai ser uma revolução. Que é viável, eu acredito que é. Só que a gente vai precisar trabalhar com gestão. Como eu falei, de marketing, de tempo, administração. O lance não é tanto na fotografia, mas sim como gestão. E era isso. Muito bom. Obrigado, viu, Roberta? O Nelson estava aqui. O Nelson estava ali assistindo, não sei se ele está aqui. Ele estava com a câmera aberta, não sei. O Nilson, desculpa. Nilson Ashimuzumi, se quiser comentar também. O Fausto Denda, também, se quiser. O Fausto está num movimento de retorno ao mercado. Fausto, não sei se você quer comentar alguma coisa em relação à viabilidade do negócio, como é que você vê isso. E alguém mais que queira participar também com opinião, em vídeo aqui falando. Esse debate está sendo transmitido, tá? Vai ficar numa live no YouTube depois, vai ficar gravado lá, eu imagino. Está sendo transmitido ao mesmo tempo aqui. Não sei se tem gente lá assistindo. E assim, me surpreendeu, eu achei, sinceramente, eu pensei que ia ter o pessoal mais do grupo participando, mas para minha surpresa, bacana ver pessoas que apareceram aqui, curiosas, interessadas, de repente estão olhando para o mercado, ou que
tem interesse na fotografia, nesse mundo da imagem, né? E isso é super bacana, né, também. Alguém quer comentar mais alguma coisa aqui em relação ao que a gente está debatendo? Deixa eu ver aqui se tem... Peraí. Quem quiser, só levantar a mão aí, por favor. Eu acho que sobre IA, né, que eu vou falar, eu acho que realmente ela pode ajudar muito, né? Mas eu acho, na minha visão, como é dono de empresa de foto, eu acho que a IA não faz o que o ser humano faz, entendeu? A dela falou que ela não. Eu discordo de mim, mas ela pode falar. Não, a ideia, assim, de discordar, quanto a discordar, isso não é problema, né? Acho que cada um pode dar a sua opinião sem problema também. Boa Jonas, noite, quer gente. comentar? Não, eu Boa só queria noite. dar uma boa noite a todos. Só queria complementar ali o que o Beto falou, eu acho. Eu também trabalho, eu sou designer, eu trabalho com edição de fotos. E realmente, assim, a gente até já tentou implementar na empresa algumas inteligências artificiais para nos auxiliar nos trabalhos, porém, assim, é muito desengonçado, ela faz coisas muito equivocadas, então, assim, é até uma vergonha mandar para o cliente um trabalho assim feito por inteligência artificial, mas é só para comentar mesmo que ainda a gente não chegou lá, assim, de conseguir replicar um trabalho bem feito e bem pensado, como um designer consegue fazer, ainda não chegamos lá, na minha opinião, não sei o que vocês acham. Ó, a parte da IA, ela acaba repercutindo mais, porque a gente... É o assunto da vez e continua sendo, e toda semana tem alguma coisa nova. A gente vai trazer esse, é o próximo assunto que a gente vai abrir no próximo debate, mas eu vou mudar um pouco o sistema para não ter... para ficar mais organizado também. Isso foi bacana, para a gente testar aqui, avaliar, né, como que ia ser, e tá sendo bem interessante a participação em si. O problema é o controle, né, de não ficar uma bagunça. Mas foi bem interessante. O formato aqui acho que funciona. Eu gostaria de falar. Por favor. Gostaria de falar que também sobre a inteligência artificial, que tudo depende do ponto de vista, né? Do nível da informação e da relação que a pessoa tem com a tecnologia, né? Tipo, se quiser pôr... Ai, é isso que eu queria falar, né? Obrigado, viu? Roberto, Só você queria levantou a falar mão? mesmo sobre... Oi? O canal do YouTube é qual? O canal do YouTube, eu já coloco aqui, pera só um instante, eu vou colocar no chat aqui. Roberto, você quer comentar? Você levantou a mão também? Sim, a questão da viabilidade, né? Quem está aí, até na outra live você comentou quantas pessoas sobrevivem da fotografia ou vivem. Eu vivo da fotografia. Então, às vezes a gente fica numa ansiedade porque qualquer ruidinho impacta, né? Porque a gente paga todas as coisas com a fotografia. Então a gente fica ali, se não tem um caixa, né, de trabalho, como eu falei, de gestão lá atrás, a gente se desespera, né? Então a gente fica um pouco ansioso em relação a respostas. A gente quer respostas rápidas para sair antes do mercado, porque, que nem eu falei da outra vez, né? Passarinho que chega cedo bebe água fresca. Então, a gente não pode ficar dando bobeira em discussão, IA, não IA, enfim. Se a IA vai ser a solução, então bora trabalhar logo com a IA e fazer alguma coisa e sair antes que todo mundo. Se der errado, a gente volta para trás. Mas o que a gente sempre busca é realmente essa resposta rápida em relação ao movimento do mercado, que fato é, o mercado mudou. E a gente talvez esteja demorando para entender aonde que mudou. Eu tenho ouvido muito isso, Roberta, de várias áreas, várias partes do Brasil, de vários nichos mais diferentes, pessoas em começo de congresso de fotografia falando que o mercado está esquisito esse ano também. Então não é um caso isolado, me parece uma coisa geral, né? E não é só na fotografia, quer dizer, é importante dizer, né? Em relação a essa parte vocês têm contato com muitos colegas, no geral vocês têm, as conversas são um pouco diferentes, porque sempre tem aqueles que falam, não, tá tudo bem, tá até melhor, né, e algumas áreas, por exemplo, a parte de plataforma de eventos, por exemplo, a Foto, né, que é, inclusive, patrocinadora do meu canal, ela
fala de números e está num crescimento, numa crescente. E aí a coisa da tecnologia conectando o fotógrafo com o evento, corrida de rua, e a gente vê essas plataformas em crescimento mesmo. Mas, no geral, o que vocês têm ouvido de colegas? Não sei se alguém pode comentar. Roberto, levantou a mão, por favor. Sim, eu faço parte realmente de uma mentoria, um grupo de negócios, e a maioria é fotógrafos, e realmente está todo mundo meio que reclamando. Só que é algo nacional, não é algo específico da fotografia. Então, como eu falei antes, a gente precisa entender aonde que o comportamento está mudando, que o pessoal está... O que eu sinto aqui? A minha região é muito agro. A galera tem grana, mas está segurando pela instabilidade, não se sabe o que vai acontecer. Então, assim, estão segurando. E a gente vê que viajar, continuam viajando para fora do país. Então, tem. E como acho que foi a Dani que falou, né, sobre ser luxo, então, em algumas coisas, eles se seguram, né? Então, a grana está em algum lugar. A gente tem que descobrir aonde. E aí tentar seduzir ou tentar ser atraente, conseguir mostrar o valor, né, do trabalho, né, daquilo que você quer, como conseguir converter e mostrar esse valor e se posicionar frente a isso, né? Muito bem, gente. Eu acho que a gente cobriu bem aqui alguns assuntos. Claro, é um piloto de debate que a gente faz ao vivo. Bom, gente, agradeço, viu, de verdade, a participação de vocês. A gente retoma um debate futuro aqui. Daqui umas 2 ou 3 semanas a gente deve retomar. E obrigado, viu? Obrigado a todos. Boa noite. Obrigadão, viu? Obrigada, Léo. Obrigado, boa noite, gente.